Plantão urgente, pressão aumenta no Flamengo e Filipe Luís emite nota oficial. Treinador quebrou silêncio sobre coletiva polêmica. Arrascaeta faz cobrança geral no Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho tem sorteio de R$1 milhão. A live lá no Pix do Milhão começa a partir de 21 horas. Então até lá dá tempo de você participar. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos que vêm com os números da sorte. R$1 milhão nesta sexta-feira. Olha, gente, o assunto é polêmico, é delicado, viralizou. Falando aqui do campo e bola, o técnico Filipe Luís se encontra aí, talvez no seu momento de maior pressão como técnico do time, devido a várias razões. A equipe teve reforços, possui um elenco muito caro, todo mundo recebendo em dia, mas o futebol apresentado tem sido muito ruim e o time pouco competitivo. Filipe é um técnico muito bem pago, aliás, está recebendo aí 3, 4 vezes mais do que recebia, com contrato renovado e, consequentemente, espera-se mais dele e ele será mais cobrado por isso. Aliás, já está sendo cobrado, né? E quem faz esse papel é José Boto, que foi colocado por BAP para realizar essa função. Só que ontem, gente, na coletiva de imprensa, o que chamou a atenção foi uma fala do Filipe Luís sobre o caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior. Todo mundo sabe. Quem não sabe ainda, eu vou aqui só falar rapidamente. No último jogo da Champions, Benfica e Real Madrid, em Portugal, teve um caso de racismo do Prestiani, jogador argentino do Benfica, com o Vinícius Júnior. E aí viralizou, no mundo todo, vários treinadores, jogadores e ex-jogadores falaram sobre o caso. E ontem, o técnico Filipe Luís, ele foi perguntado sobre esse episódio de racismo do Vinícius Júnior, com o argentino Prestiani, e ele disse isso aqui, o que chamou a atenção. Ele acabou dizendo que foi um caso isolado do Vinícius Júnior, disse que é muito bem tratado na Argentina, que é um país lindo. E o caso de racismo aconteceu com um argentino, com o nosso Vinícius Júnior, que é brasileiro. O Filipe Luís disse aqui, sempre fui muito bem tratado aqui, me encanta a Argentina, sempre fui muito feliz, muito bem recebido, só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado desses, do Vinícius Júnior, não influencia em nada do que penso desse país lindo. Filipe falou isso na coletiva e logo depois que acabou a coletiva, essa fala do Filipe já tinha viralizado no Brasil e no mundo, principalmente na Espanha. Eu tenho aqui alguns comentários de personalidades do mundo da bola, seja comentarista, jornalista, que colocaram isso nas redes, falando desse episódio do técnico Filipe Luís na coletiva de ontem após a derrota de 1-0 para o Lanús. Resposta muito decepcionante do Filipe Luís. Ele é o técnico do Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil. É o clube formador do Vinícius Júnior. Não foi um caso isolado. É uma crítica forte sobre o tema. É absolutamente necessária. Não só dele, mas de outros técnicos, jogadores, clubes e entidades. Tem que expor mais isso. Ele foi muito infeliz e sem noção na resposta. O outro disse: decepcionante a opinião do Filipe sobre o caso envolvendo Vinícius Júnior. Olha apenas para o próprio umbigo. Tenta ficar bem com a Europa, mas se queima com quem deveria ser o mais importante, que é a torcida do Flamengo. A paciência com o futebol jogado já é pouca. Depois dessa declaração, então, é lamentável. Esse posicionamento do Filipe Luís pegou muito mal. Foi uma declaração absurda. Está viralizando em todas as mídias. Até mesmo os próprios jogadores do Flamengo. E aí por que eu digo isso? Porque hoje o zagueiro Danilo reforçou o seu posicionamento sobre o racismo e cobrou que
pessoas brancas devem escutar. Ou seja, esse comentário do Filipe Luiz chegou ao elenco. Esse vídeo do Danilo que ele repostou hoje foi uma declaração dele de 2023. Foi uma declaração lá para os italianos. E um outro comentário aqui. Pior que o desempenho do Flamengo foi o desempenho do Filipe Luiz em 2 entrevistas. Essa aqui foi do Eric Faria. Antes e depois do jogo. Derrotas acontecem em jogos de futebol, mas você não pode se omitir de um tema tão importante. Filipe foi muito decepcionante quando se referiu ao caso de Vinícius Júnior. Antes do jogo, ele meio que lavou as mãos, dizendo que não tinha como julgar porque era a palavra do Bresciani contra a palavra do Vinícius Júnior. Quando nesses casos, claramente, a gente precisa credibilizar a vítima. As reações do Vini Júnior e de todo o seu entorno mostram que não dá para ficar neutro nessa história. A gente sabe muito bem de qual lado a gente tem que ficar, que é do lado do Vinícius Júnior. São muitas atitudes questionáveis que o Filipe vem tomando no comando técnico do Flamengo. Eu posso aceitar a má fase, posso entender que o time não está bem, mas o que não entra na minha cabeça é uma pessoa tão influente para nós e importante dar uma entrevista como a de ontem. O Filipe não foi só omisso, foi covarde. O que ele fez foi faltar com respeito com uma das milhões de pessoas que sentem o reflexo do racismo no dia a dia de suas vidas. É decepcionante demais ver um ídolo virar as costas para um menino que foi criado aqui dentro. Tudo para fazer média com europeus. Não foi só uma fala sem pensar, foi algo pensado, né? Aliás, ele pensou em agradar pessoas do local onde ele tanto deseja estar. E o outro aqui para encerrar. A infeliz declaração de Filipe Luiz no episódio de racismo contra o Vinícius Júnior pode representar um ponto de inflexão na relação entre ele e a torcida. Muita gente que o tinha com uma boa consideração, que gostava muito do Filipe, agora se decepcionou depois dessa fala. Se eu fosse ele, corrigiria a rota rapidamente. Olha, não sei se ele conseguiu corrigir, mas pelo menos ele tentou. Uma nota oficial do técnico Filipe Luiz foi emitida hoje através do grupo nosso de jornalistas, né, da comunicação do Flamengo. E o Filipe Luiz disse isso aqui, ó. Após a partida de ontem contra o Lanús, ele teve que lançar essa nota porque repercutiu no mundo inteiro, não só no Brasil, isso foi mundo afora, né? Essa fala do Filipe foi realmente muito ruim num momento de derrota do Flamengo, que não tinha nada a ver com o jogo. Ele acabou destacando o caso do Vinícius Júnior como um caso isolado para falar bem da Argentina. E aí hoje, agora há pouco, a nota oficial do Filipe Luiz foi essa aqui, ó. Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi negociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao Detetor de Direitos, expus minha opinião, minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse. Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um episódio lamentável de racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes passa impune. Filipe Luiz, técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Eu queria que você deixasse aqui a sua opinião. O que mais viralizou de ontem para hoje, mais até do que o jogo, mais até do que a atuação do Flamengo, e eu só tô gravando esse vídeo porque não tinha como não falar sobre esse assunto. Todos os grandes canais de TV
todos os grandes jornalistas, comentaristas, treinadores, ex-treinadores, jogadores, ex-jogadores falaram sobre o caso. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Pode ser uma opinião contrária à sua. Vivemos numa democracia. Eu não tenho aqui procuração para defender o técnico Filipe Luís. Pegou muito mal a fala, só que, gente, eu não acho que ele quis desmerecer o episódio envolvendo o Vinícius Júnior. Eu não acho que ele quis colocar o episódio do Vini como caso isolado. O Filipe me parece um cara muito íntegro, muito família e que luta pelos direitos, né, do cidadão. Inclusive, ele já teve uma polêmica envolvendo o Filipe sobre casa de apostas, que ele mesmo falou que ele era contra, né? Mas o clube depende de uma casa de apostas, que é a patrocinadora master oficial. O Campeonato Brasileiro tem uma casa de apostas, a Copa do Brasil tem uma casa de apostas, a Libertadores tem uma casa de apostas, todos os clubes têm casa de apostas, e o Filipe ele foi contrário naquela ocasião. E algumas atitudes dele como homem, como ser humano, levam a gente a acreditar que ele é um cara muito íntegro, é um cara que preza muito pela família e é um cara totalmente contra o racismo. Inclusive ele falou isso antes do jogo, condenando. Gente, o racismo é crime, não é brincadeira. Então eu não acho que ele tentou colocar isso como um episódio isolado do caso do Vinícius Júnior. Um jogador que nasceu no Flamengo, um jogador que teve uma nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo abraçaram o Vinícius Júnior. O próprio Filipe Luís foi solidário com o Vinícius Júnior quando o episódio aconteceu, envolvendo o jogador do Benfica, no último jogo, pela Champions League, e viralizou no mundo todo, e esse caso ainda está sendo investigado, e o Benfica vai enfrentar o Real Madrid agora, essa semana, lá no Santiago Bernabéu, no jogo da volta da UEFA Champions League. Essa fala, ela pode ter sido tirada de contexto, ou pode ter tido várias interpretações diferentes. O que aconteceu é que viralizou de forma negativa. E o Filipe quebrou o silêncio, lançando essa nota oficial. O que a gente pode contestar aqui é sobre o atual momento do Flamengo, o time que não está jogando, né? E é o mesmo grupo que ele tinha há 3 meses atrás, o futebol que não existe, o treinamento, a parte tática do Flamengo, a parte técnica. Jogadores estão errando o beabá, que é um toque, um passe de 1 metro, 2 metros, não conseguem trocar 2 passes na bola. Tudo isso a gente pode falar, que a pressão está aumentando em cima do trabalho do técnico Filipe Luís, que ele não está conseguindo mais extrair o melhor dos jogadores, né? Que poucos atletas estrearam na temporada 2026, muitos ainda ficaram no ano passado, né? Que o Flamengo é uma draga, que é difícil assistir uma partida do Flamengo. Tudo isso a gente pode criticar, a gente pode cobrar. Agora, nessa questão aí do episódio envolvendo o Filipe Luís na coletiva de ontem, que a coletiva de ontem foi péssima, em todos os aspectos. Péssima, do Filipe colocar a culpa no vento, no campo. É assim para todo mundo, não é só para o Flamengo. Agora, eu acho que essa fala sobre o Vinícius Júnior, no caso de racismo, eu tenho o direito de acreditar que não foi a intenção do Filipe Luís. E, gente, isso é muito sério. Muito, mas muito sério. Bom, a gente vai falar aqui agora de outro assunto. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso, né? Tem muita gente aí que... Vocês viram aí os comentários que eu trouxe no início do vídeo, né? De personalidades, grandes jornalistas, ex-jogadores, treinadores. Inclusive, eu trago aqui até a declaração do Pep Guardiola, que deu uma aula sobre racismo. Eu não tenho aqui a declaração, mas é só você colocar aí na internet que você vai achar. Mas eu me recordo de algumas frases do Guardiola nesse sentido, dizendo o seguinte, que os professores deveriam ganhar muito. A escola ensina. E o racismo não é um problema do futebol, é um problema social. Né? Então é muito importante a fala do Pep Guardiola. Eu já não posso dizer o mesmo do José Mourinho, que é o técnico do Benfica. Eu não posso dizer o mesmo do Luiz Henrique, que é o técnico do PSG, que quando foi perguntado, fez cara de deboche, tratou com desdém,
disse que não ia falar sobre o assunto, como quem diz, o problema é dele. Então são casos e casos, opiniões diferentes, mas eu tô do lado do certo. Racismo é crime, devemos denunciar. Bom, o uruguaio Georgian de Arrascaeta fez uma cobrança geral, hein? Ele afirmou que o Flamengo precisa fazer diversos ajustes para o confronto da volta no Maracanã na próxima semana. Põe diversos nisso. Arrascaeta, tem que mudar tudo, meu filho. Tá difícil, hein? Arrascaeta disse: precisamos mudar muita coisa para o segundo jogo. Hoje nada funcionou, mas não é momento de falar, e sim de trabalhar e dar a resposta diante da nossa torcida. Essa observação do Arrascaeta está ligada principalmente ao desempenho técnico dos jogadores em campo, e não uma alteração na formação ontem. O Felipe começou com um time diferente, sem atacante, né, de origem ali, Pedro no banco, Cebolinha na esquerda, Arrasca, Paquetá no meio, além do Pulgar, com o Carrascal ali de falso 9 e o Luiz Araújo na direita. Não tem nada a ver com isso a fala do Arrascaeta. O que tem a ver é o desempenho técnico dos jogadores. Está muito abaixo. E a culpa não é só do Felipe. A culpa é dos atletas também. Então a gente torce para que o Flamengo consiga se recuperar logo. Eu volto, hein? A qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Lembrando que aqui embaixo tem o Shopping do Rafla, você pode adquirir seu produto com desconto. Aliás, quando você compra aqui no Shopping do Rafla, você ajuda diretamente o Flamengo, porque são produtos licenciados, e você ajuda também o nosso canal, porque nós somos afiliados. São lojas oficiais, produtos licenciados, e você tem todos os valores, tamanhos, modelos, masculino, feminino e infantil. Uma busca aqui no Shopping do Rafla. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!